Em qual dia de semana foi fundada a UERJ? Será que tem como calcular isso? Fica aí que eu vou te mostrar que tem como. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Márcio, sou aluno da FFP, faço licenciatura em Matemática, e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, juntamente com o professor Fábio Silva, chamado Métodos para Acelerar o Algoritmo de Doomsday. Primeiro, vamos entender como funciona esse método, esse algoritmo. Ele é baseado na fórmula de Zeller, que é uma fórmula que a gente utiliza para calcular em qual dia da semana cai qualquer data que você quiser. É uma fórmula grande. E para isso, esse cara que está aí, o John Orton Conway, ele desenvolveu um algoritmo mais rápido e mais fácil, que utiliza a lógica de observar em qual dia da semana cai o último dia de fevereiro de um ano e que de 7 em 7 dias, utilizando essa congruência de 7, a gente consegue deduzir em qual dia da semana cai qualquer data que a gente quiser. Como, por exemplo, se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira, daqui a 7 dias também vai ser uma quarta-feira. E assim ele fundamenta todo o algoritmo dele. Quais são os objetivos do projeto? Bem, a gente busca otimizar esse algoritmo que eu acabei de falar para vocês, do John Orton Conway, o algoritmo de Doomsday. Existem dois métodos de aceleração já, que são propostos por Chamberlain Fong, não sei se pronunciei o nome dele certo, mas a gente está utilizando eles para estudar e como base no nosso estudo, no nosso projeto, tá bom? E a gente procura mesmo otimizar e facilitar as contas em questão de cálculo mental e também de complexidade computacional, porque a gente quer aplicar isso produzindo, desenvolvendo um aplicativo para smartphone, no qual você bota lá a data que você quiser e ele vai retornar para você o dia da semana que caiu aquela data. Ou vai cair, depende se for no passado ou no futuro. Mas vamos ao que interessa. Em qual dia da semana a UERJ foi fundada? A gente vai utilizar essa fórmula de Doomsday, tá? Calma que eu vou explicar o que cada coisinha é. Então vamos lá. Doomsday ele é congruente. Esses três tracinhos significam que ele é congruente, tá? É um valor. Em módulo 7, eles vão andar juntos. Isso quer dizer o quê? Que o número que a gente vai achar ali, ele vai ter um representante entre 0 e 6. E esses números que eu acabei de falar para vocês, eles vão representar os dias da semana também. Então 0 vai representar o domingo, 1 segunda-feira, 2 terça-feira, 3 quarta-feira, 4 quinta-feira, 5 sexta-feira e 6 sábado. O D ele vai ser o Doomsday de um ano secular. E o N vão ser os últimos dois dígitos de um ano. Por exemplo, se eu estiver falando sobre 2025, o D ele vai ser o dia da semana que caiu o último dia de fevereiro de 2000, tá bom? E o N vão ser os últimos dois dígitos de 2025, no caso, 25. Lembrando que o Doomsday é o último dia de fevereiro, a gente não pode esquecer disso, tá? Bem, a UERJ foi fundada no dia 4 de dezembro de 1950. Assim, o nosso N vai ser 50 e o nosso D vai ser 3. Que no caso, esse 3 vai representar quarta-feira. O último dia de fevereiro de 1900 cai numa quarta-feira, tá bom? E a gente vai substituir na fórmula normalmente. O D vai botar no lugar, o 3 vai botar no lugar do D e o 50 no lugar do N. Depois a gente vai resolver aquela divisão ali que está entre colchetes, que não são colchetes, mas a gente pode representar como colchetes a função maior inteira, tá bom? Quando a gente resolve essa divisão, a gente vai ter 50 dividido por 4, que vai resultar em 12,5. A função maior inteiro, ela basicamente exclui a parte fracionária. Ela pega só o maior valor inteiro antes desse número, que no caso são os números que a gente está acostumado a ver, e os negativos também. A gente vai ter agora 3 mais 5, 3 mais 50 mais 12, me desculpa. E aí, fazendo a soma, teremos 65 em módulo 7. Agora a gente vai achar um representante que está entre 0 e 6 desse valor. A gente vai dividir por 7 e esse resto vai representar o valor do Doomsday, tá bom? Isso quer dizer que o último dia de fevereiro de 1950 caiu numa terça-feira. Temos datas âncoras, que são datas que caem no mesmo dia da semana que o último dia de fevereiro desse mesmo ano. O mais próximo que a gente vai utilizar ali, para facilitar a nossa vida, é o 12 do 12. 12 de dezembro de 1950 caiu numa terça também. Uma semana antes, dia 5 de dezembro, também caiu na terça. E um dia antes do dia 5, que é dia 4, caiu na segunda-feira. Ou seja, a UERJ foi fundada numa segunda-feira. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido e obrigado pela oportunidade de falar sobre o nosso projeto aqui.